Prosseguindo na leitura do artigo, o lado B do Calvinismo em Genebra, agora vamos para o capítulo que diz Tirania em Genebra. Talvez Calvino pensasse que ele era um instrumento de Deus para forçar a graça irresistível, uma doutrina-chave do calvinismo, sobre os cidadãos de Genebra, na Suíça, mesmo sobre aqueles que provaram sua indignidade resistindo à morte. Então, graça irresistível, porque Calvino dizia que o homem que Deus quer salvar, Deus simplesmente salva, o homem não consegue resistir, ou seja, o homem não consegue dizer não a Deus. A igreja cristã sempre pregou, antes de Agostinho, antes da Babilônia apocalíptica, a igreja cristã sempre pregou que o homem pode dizer sim ou não. Isso está muito claro na Bíblia. Um dos exemplos clássicos que eu gosto de contar foi quando Deus chegou para o profeta Ezequiel e cobrou dele: olha, quando eu der ordem para você falar o ímpio, se você não falar e esse ímpio morrer, Deus diz que vai cobrar do profeta. Mas você veja, segundo o calvinismo, o homem que Deus ordena que creia, ele simplesmente crê e não tem chance dele não aceitar Jesus, dele não aceitar a palavra de Deus. Então, assim, como que Deus pode cobrar do profeta, se ele não falar? Porque aquele homem, de qualquer maneira, ele vai crer. De outra maneira, mas ele vai crer. Tá bom? Então, quer dizer, não estaria correto esse homem que o profeta não avisou, ele morrer e ir para o inferno. Quer dizer, na verdade, segundo o calvinismo, isso não acontece com ninguém, porque eles dizem que o homem que é predestinado a ser salvo, ele simplesmente é salvo. Não tem como ele não ser salvo, não tem como ele ir para o inferno. E assim também o homem que Deus determinou que vá para o inferno, o homem que Deus teria determinado que fosse ateu, que rejeitasse a graça de Deus, ele não tem como mudar o caminho, ou seja, aceitar a graça de Deus. É um cristianismo absurdo, é um cristianismo entre aspas, É um cristianismo absurdo o que eles pregam, tá bom? Então, prosseguindo aqui no artigo, ele diz: ele fez o seu melhor para impor a justiça irresistivelmente, mas o que ele impôs e a maneira com que ele impôs estavam longe da graça e dos ensinos e exemplo de Cristo. Na verdade, muito longe, porque o cristianismo, ele nunca foi ensinado nem por Jesus, nem por Lucas em Atos, nem Paulo, nem o autor dos Hebreus, nem Pedro, nem João, nada, ninguém defendeu que o cristianismo deveria ser imposto e que as pessoas que não aceitassem deveriam ser punidos. Isso o cristianismo nunca defendeu. Tá bom? Então tem alguns calvinistas que defendem: não, esse era o sistema da época, então Calvino errou, mas errou segundo o sistema da época. Olha, nunca foi sistema do cristianismo, e não é verdade que era o sistema da época. Os anabatistas não faziam isso. Os anabatistas não perseguiam, não matavam. Os anabatistas não queriam nem estar ligados ao Estado. Eles queriam uma religião separada do Estado, que é exatamente o que nós pregamos hoje. É por isso que eu identifico a Assembleia de Deus, a igreja cristã da época, os anabatistas, não os reformados. Prosseguindo no artigo, alguns daqueles que professam a fé reformada hoje, especialmente aqueles conhecidos como reconstrucionistas, tais como os recentes Rousas, Rusdoni, Kern North, J. Glimt e outros, incluindo organizações como a Coalition e a Revival, tomam a Genebra de Calvino como modelo para eles e assim esperam cristianizar os Estados Unidos e então o mundo. Vamos lembrar que essa igreja calvinista lá nos Estados Unidos, chamada Igreja Presbiteriana, ela já adotou oficialmente o reconhecimento de pastores gays.
na igreja presbiteriana, para você ver a herança que o calvinismo traz para nós, além, né, do liberalismo teológico, da negação do testemunho a Deus através do batismo infantil, através também da doutrina da predestinação, que nega a justiça de Deus e transforma o nosso Deus em um Deus rúdio e mau, tá bom? Eles agora ainda estão adotando o homossexualismo. A igreja no Brasil diz que se desligou deles, tá bom? Mas oficialmente a igreja calvinista hoje tem pastores gays, né, dirigindo igrejas oficialmente. Prosseguindo, muitos ativistas cristãos de menor apego a Calvino esperam impor uma vida piedosa ao modo ímpio de viver estadunidense, de sua própria maneira, por meio de passeatas, de protestos e organização de grandes blocos de votação. Ninguém trabalhou tanto e por tanto tempo tentando fazer isso do que Calvino, né? Então nós sabemos que nos Estados Unidos existe até partido político religioso. O Donald Trump ele foi eleito por um partido político religioso, né? E isso é um perigo. Eu falo aí desde o princípio que essa ligação de religião com o Estado, né, eu considero algo muito perigoso. Durant relata, para regular a conduta leiga, um sistema de visitas domiciliares foi estabelecido e os ocupantes foram questionados sobre todos os aspectos das suas vidas. A quantidade e as cores das roupas permitidas, o número de pratos permitidos em uma refeição foram especificados por lei. Joias e rendas foram desaprovadas. Uma mulher foi presa por arranjar seu cabelo de uma maneira imoral, né? Botar um cabelo diferente era imoral para Calvino. Censura de imprensa foi usada e ampliada a partir dos precedentes católicos e seculares. Livros com tendências imorais foram banidos. Falar desrespeitosamente de Calvino ou do clero era crime. A primeira violação dessas ordens era punida com uma advertência, violações posteriores com multas, persistir na violação com prisão ou banimento da cidade. Fornicação era punida com o exílio ou afogamento. Adultério, blasfêmia ou idolatria com a morte. Uma criança foi decapitada por agredir seus pais. Nos anos de 1558 e 1559, houve 414 processos por ofensas morais. Entre 1542 e 1564, houve 76 banimentos e 58 execuções. A população de Genebra era, na época, de 20 mil pessoas. Então, nós estamos vendo aí que tipo de figura era esse Calvino, para não usar o termo cristão, né? Porque realmente não faz sentido aplicar o termo cristão a esse homem. A opressão de Genebra não teria vindo sobre a direção do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo está, há liberdade, como está em 2 Coríntios 3,17. Mas sim da poderosa personalidade de Calvino e de uma visão extrema da soberania de Deus que negou o livre-arbítrio ao homem. Assim, a graça tinha que ser imposta irresistivelmente em uma tentativa não bíblica de infligir uma santidade sobre os cidadãos de Genebra. Em contraste à humildade, à misericórdia, ao amor, à compaixão e à longanimidade de Cristo, a quem ele amou e tentou servir, Calvino exerceu autoridade como o papado que ele desprezou. Além disso, ele criticou outros líderes protestantes por não fazer o mesmo. Veja, visto que os defensores do papado são tão amargos, ousados na representação de suas superstições, que na sua fúria atroz eles derramam sangue de inocentes,
Isso deveria envergonhar os magistrados cristãos que, na proteção da verdade autêntica, eles estão inteiramente destituídos do Espírito. Veja o que ele diz. Ele diz o seguinte: olha, o Papa, ele mata pessoas, né, por uma heresia, né? E então ele vai defender aqui que eles deveriam matar, né, por uma doutrina que ele acredita ser verdadeira. Ou seja, mas vai matar por outra heresia, porque a doutrina dele era tão herética e continua sendo tão herética quanto a doutrina do Papa.